Olá, galerinha, tudo bem? Eu sou a professora Gemile Fontinelli e nós vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, o nosso tema é identificação das características da linguagem em suas várias manifestações verbais. Vamos lá? Vamos entender um pouquinho? Bora lá! Pega o caderno, faz as anotações, que são muito importantes para o nosso processo de aprendizagem. Quando nós formos falar sobre a identificação das características da linguagem e as suas manifestações verbais, o que nós temos que pensar? Na linguagem. O que é a linguagem? A linguagem serve para quê? Para comunicar, correto? Segundo, nós temos que pensar que essa linguagem ela acontece em alguns momentos diferentes. Por exemplo, nós temos a linguagem verbal, a linguagem não verbal e cada uma tem suas características, tem as suas relações. Vamos pensar primeiramente na linguagem verbal. O que é a linguagem verbal? É aquela que utiliza palavras. Todas as vezes que você pensar em linguagem verbal, você vai pensar na relação com a palavra. Se eu estiver utilizando palavra, eu vou ter uma linguagem verbal. Vamos lá ler comigo. Ó. O termo verbal tem origem do latim verbale, proveniente de verbo, que quer dizer palavra. A linguagem verbal é, portanto, aquela que utiliza palavras, o signo linguístico da comunicação. Então, em que possibilidades, em que situações eu vou utilizar a palavra? Ou na oralidade ou na escrita. Então, todas as vezes, se eu tiver um discurso lá, né? Discurso de uma pessoa, um vídeo, trazendo um discurso, uma fala, uma conversa, utilizou da oralidade? Então, ele utilizou da palavra. Então, nesse contexto, nessa situação, nós teremos a linguagem verbal. Eu tenho uma carta, eu tenho um jornal que vai utilizar de palavras. Então, eu vou ter uma linguagem verbal. Vamos lá. Mesma linguagem, recursos diferentes. Na linguagem oral, o ambiente é comum aos ambos falantes. Ou seja, as duas pessoas que estão conversando, elas estão ali em uma mesma situação. Por isso, quando usam eu, aqui, hoje, não precisam explicar do que se trata, porque os dois estão ali na mesma situação de comunicação, correto? Vivenciando ali o mesmo espaço. Além disso, os gestos, as expressões faciais, a altura do tom da voz contribuem para a clareza da comunicação. Nesse sentido, a linguagem oral usa recursos diferentes daquelas usados na linguagem escrita. Por isso que muitas vezes nós dissemos que a linguagem escrita é mais difícil do que a oral, porque na escrita, quando você vai descrever uma situação, você precisa do quê? Você precisa colocar uma riqueza de detalhes, né? Para que a pessoa possa entender o que estava se passando ali naquele espaço. E quando você tem a linguagem oral, né? Aqui a situação, eu com as minhas expressões, o meu modo de falar, o meu tom de voz, dentro do contexto, dentro do que eu vou falar, você vai compreender. Mas imagina colocar tudo que nós estamos vivenciando aqui no papel. Então, eu preciso utilizar uma riqueza maior de detalhes para que quem está lendo possa entender. Por isso que muitas vezes a gente tende a dizer, né? Ah, escrita é mais difícil, eu não gosto de escrever. Né? E a oralidade é mais fácil. É porque tem isso, na escrita você precisa colocar os detalhes, né? Para que a pessoa que está lendo possa entender melhor. Características da linguagem verbal. A linguagem verbal apresenta-se como sendo uma forma de comunicação feita através de quê? De palavras, quer oralmente, quer de forma escrita. A linguagem verbal é utilizada em carta, bilhete, jornal, revista, sites, livro, diálogo, entrevista, reportagens, filmes, placas, né? Que utilizam como base a linguagem verbal, que é o que utiliza palavra. Então, nós temos N exemplos, várias situações, vários gêneros textuais que vão utilizar a linguagem verbal. Casos da ênfase. Aqui nós vamos entender um pouquinho como é importante essa riqueza de detalhes na hora da escrita e como é importante
também a oralidade, né? O contexto que você está, a situação que você está, como ele é importante para que o outro possa entender o que você está dizendo. Primeiro, colocando ênfase nós temos a frase, João comeu o bolo. Podemos dizê-la de 3 formas. Como, professora? Vamos lá. A primeira, colocando ênfase na palavra João. Em João comeu o bolo. Então, essa frase poderia estar respondendo a uma pergunta, como? Quem comeu o bolo? João comeu o bolo. É a nossa primeira possibilidade. Segundo, falando de maneira mais forte a palavra comeu. Em João comeu o bolo. Nesse caso, nós poderíamos estar respondendo a algo como? Quem fez? O que fez João? Comeu o bolo. O que fez João? Comeu o bolo. A segunda possibilidade. E a terceira, colocando o acento na expressão o bolo. Em João comeu o bolo. O que poderia ser a resposta da pergunta, né? O que comeu João? O bolo. Nós temos uma frase que pode ser interpretada de 3 maneiras. Quem comeu o bolo? Quem fez o bolo? E o que comeu João? Então, são 3 possibilidades que resultam em uma situação. O quê? O João comeu o bolo. Por isso que a nossa língua, estudar a língua portuguesa, a língua escrita, é tão importante para nós podermos entender os significados e as relações entre as palavras, as frases, para poder comunicar adequadamente. Recursos da escrita. Na linguagem escrita, precisamos explicitar quase tudo o que queremos que o nosso interlocutor entenda. Ou seja, é tudo aquilo que eu disse para vocês. Numa determinada situação, quando eu vou escrever, eu preciso de uma riqueza de detalhes melhor. Eu preciso entender o que está se passando, se alguém está rindo, o que está fazendo, para você que vai ler entender. A frase acima precisaria vir acompanhada de uma informação a respeito do ambiente onde se encontra João e o bolo. É uma festa? É o trabalho? É na cozinha? Na escrita nós precisaríamos disso, correto? A explicitação de quem participa do diálogo. Uma introdução de um verbo. Dizem fulano falou, disse, perguntou, gritou, murmurou, cochichou, berrou, por exemplo. O sinal gráfico que indica a introdução da fala de alguém, o travessão ou aspas. Então, tudo isso seria importante dentro da escrita. E como é que nós vamos saber qual a resposta de João? Se João estava feliz com o bolo ou não? A partir da utilização dos sinais. Por exemplo, nós podemos ter uma frase e para cada sinal nós vamos ter um significado diferente. É ela? É ela. É ela? Opa, passei aqui. É ela. É ela. Então, para cada sinal de pontuação diferente, nós vamos ter uma expressão diferente, que vai possibilitar que você, na hora que está lendo um texto, você possa compreender melhor. Se o nosso personagem, se a pessoa ali, né, dentro do texto, o que ela está sentindo, qual é o sentimento dentro daquela situação, ok? Vamos lá. Falsa escrita é mais complexa? Nós temos aquela mania de dizer que a escrita é difícil, que existe uma falsa escrita, entre outras coisas. Mas nem por isso, nem por pensar que a escrita é difícil, nós vamos dizer que ela é mais complexa. Vai depender do quê? Da formalidade, da situação. Quando você está numa conversa de bate-papo, você vai utilizar a linguagem de acordo com o que a situação pede. Ali no WhatsApp, as palavras muitas vezes não são escritas corretamente, mas você vai utilizar de acordo com aquela situação. Só que quando você está escrevendo uma carta, está produzindo a redação do Enem, você não vai poder utilizar as mesmas palavras, a mesma grafia que você utiliza lá no WhatsApp e nas redes sociais com seus colegas. Então, você precisa adequar. A questão não é ser mais complexo ou não, mas sim adequar. E por isso que nós vamos ver sempre nesse dilema, né? Oralidade, escrita, oralidade, escrita. O resultado é o quê? Que os dois sempre vão andar um ao lado do outro.
os dois dependem um do outro, ok? A escrita alfabética. Para vocês que não sabem, o alfabeto é um sistema de sinais, as letras, que representam os sons da fala. A palavra vem do latim alfabetum, formada por duas outras palavras, alfa e beta. As duas primeiras letras do alfabeto grego. Sabe-se que o alfabeto grego veio de adaptação da escrita dos fenícios. Os estudos da escrita antiga são realizados geralmente a partir das inscrições de vasos e outros objetos encontrados por arqueólogos. No caso da cultura grega, existem inscrições em cerâmica do século 8 anos antes de Cristo. A escrita alfabética, ela marcou a civilização moderna, principalmente a partir da invenção da imprensa por volta de 1450, por Gutenberg, que pelo uso das letras móveis tornou possível a reprodução rápida de textos escritos anteriormente copiados à mão. Como sequência, a civilização moderna pôde se organizar em torno da transmissão da informação pela escrita, a partir dos jornais, revistas e livros. A comunicação eletrônica é aquilo que nós estamos vivendo hoje, né? Aí nas redes sociais. O hipertexto constitui-se de uma escrita não sequencial e não linear, ou seja, ela é a que nós utilizamos nas redes sociais, no WhatsApp, e não requer tantas regras como pede na hora que você vai escrever uma redação, que você vai escrever uma carta mais formal, uma carta de argumentação. Então, nós chamamos esse tipo de linguagem que nós utilizamos nas redes sociais de hipertexto, ok? Então, aí nós podemos perceber que a linguagem verbal, oral e escrita, ela se modificou durante os tempos, né? E vai se modificando e se adequando a cada situação. Vamos lá, exercitar. Questão 1. Levando em consideração todo o seu conhecimento inerente ao processo comunicativo, retrate o que você compreendeu sobre linguagem verbal e dê exemplos. Que exemplos nós podemos dar? Dizer que a linguagem verbal é aquela que utiliza da palavra e temos como exemplo silêncio, atenção, perigo à frente, entre e seja bem-vindo. São alguns dos exemplos. Próxima. Tendo em vista as peculiaridades que norteiam a língua, em especial a língua portuguesa, comente acerca deste enunciado linguístico. Espelhe os olhos da ação, a alma, o. É compreensível? Você consegue entender? Dentro dessa frase aí, dentro desse enunciado, você consegue entender? Se eu colocasse isso daí, você, eu sei o que é. Consegue? Não, né? Provavelmente você não vai conseguir entender. Por quê? As palavras, elas estão desorganizadas, que é a nossa imprecisão. E nós precisamos que as palavras estejam organizadas, né? Junto, fazendo um todo coletivo, para quê? Para que a mensagem expressa seja manifestada de uma maneira correta. Qual seria a frase que nós gostaríamos de ter aí? Os olhos são o espelho da alma, beleza? E agora, muito obrigado por mais essa aula. Continue assistindo, continue acessando o nosso portal eduque.acre, tá bom? Revisitem os nossos vídeos mais vezes para que vocês possam tirar as dúvidas, tá bom? Até mais, tchau, tchau!